Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. Hoje vamos falar sobre uma instituição fundamental para garantir o acesso à justiça a todos e onde eu trabalho há quase 20 anos, a Defensoria Pública. Muitas vezes, quem enfrenta dificuldades financeiras se vê em situações delicadas e precisa de apoio jurídico para resolver conflitos familiares, problemas cíveis ou até mesmo questões criminais. É exatamente nesse momento que entra a Defensoria, uma instituição que luta para que todas as pessoas, independentemente de sua condição econômica, tenham seus direitos respeitados e assegurados. O trabalho dos defensores públicos vai além de propor e acompanhar demandas no âmbito judicial. Eles estão diariamente ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade a atenderem e lutarem por seus direitos, trazendo justiça e dignidade para muitos que de outra forma não teriam como arcar com um advogado particular. Hoje vamos conversar sobre o que é a Defensoria Pública, para que ela serve, quais tipos de casos ela atende e como podemos contar com o suporte dessa instituição tão importante para a sociedade. Vamos explorar como a Defensoria pode impactar diretamente a vida das famílias e de toda a comunidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Família na Real, na TV Cidade Verde. O nosso programa dessa semana está muito especial. Por ocasião do Dia do Servidor Público, que ocorreu em 28 de outubro, nós trouxemos esse tema super relevante, que é a Defensoria Pública, essa instituição conectada com a minha vida profissional, onde eu trabalho há mais ou há quase 20 anos, agora em dezembro eu faço 20 anos de trabalho na Defensoria. E o nosso formato do programa de hoje está super diferente e interessante. A gente trouxe uma parceira, uma colega, que é a Jeane Melo, que vai ser a ponte, essa pessoa que vai aí conectar a sociedade a mim, tirando dúvidas dessa instituição. Tudo bem, Jeane? Tudo bom, doutora Rosa. Olha só que responsabilidade a minha, hein? Mas eu fico muito feliz. E antes de qualquer coisa, eu quero lhe parabenizar pelo Dia do Servidor Público, em nome de todos os defensores. Você que é essa defensora aguerrida, comprometida, entusiasmada, que cumpre muito bem o papel de educar as pessoas, que eu acho que a cidadania passa por essa função, esse trabalho de educar que você faz muito bem. Então, eu me coloco no papel de aprendiz, sou uma leiga, jornalista, uma jornalista que entende ainda muito pouco, apesar de buscar sempre compreender, né, e ser protagonista da minha vida, não é? Porque eu sei que é importante buscar a justiça, buscar a dignidade em todas as esferas, das mais básicas às mais complexas, mas eu sei que não é fácil o acesso a todas as informações. Então, um programa como esse é super relevante, o seu trabalho. Parabenizo, então, você, essa instituição que é tão defensora das pessoas, dos mais vulneráveis. Então, essa é a minha função e eu acho que eu vou fazer até perguntas muito óbvias. Então, mas eu creio que cabe também o óbvio, já que a gente lida com conteúdos muito densos, às vezes com um vocabulário muito diferente desse coloquial, desse do dia a dia. Então, é isso, eu estou aqui para somar, estou muito feliz, grata pela sua acolhida, generosidade, todos que fazem a TV Cidade Verde, canal 5.2. Eu sou uma cria da casa, eu estou há 15 anos na TV Cidade Verde, viu, doutora Rosa? E eu já faço parte da família Cidade Verde e agora estou muito feliz, chego bem confortável aqui diante de você para
atuar também em outra família, agora o Família na Real. E eu queria lhe agradecer pelas palavras gentis, pelos elogios e agradecer a disponibilidade. Dizer que apesar de a gente achar que é óbvio, mas muitas pessoas, Jeane, ao longo da minha profissão, do exercício da minha profissão, a gente vê que são muitas dúvidas. Muitas pessoas aí, nossos telespectadores, não sabem de fato o que é a Defensoria, para que ela serve, como ela vai atuar, em que momento o cidadão pode procurar a Defensoria Pública, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. E às vezes deixa de acessar um direito Exatamente. Pelo desconhecimento. Então vamos hoje tirar essa cortina, né, que está diante de algumas dúvidas e apresentar para as pessoas esse tema que é tão pertinente, tão interessante, sobre o papel da Defensoria Pública. Qual a principal função, doutora Rosa? Sim. E para quem? Qual é o público dessa instituição? Qual é o público principal dessa instituição? Então, a Defensoria Pública ela é uma instituição essencial à justiça que vem ali garantir ao cidadão vulnerável, que a gente chama, e essa vulnerabilidade, entenda-se, ela é no aspecto amplo, não só financeiro, como a gente vai ter a oportunidade de ver qual é esse público-alvo que pode ser assistido pela Defensoria Pública. Então, a gente costuma dizer aquela pessoa que tem perfil para ser assistida pela Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública, ela vem aí garantir esse acesso à justiça. Então, tem palavras aí que são completamente relacionadas à Defensoria Pública, que é promover a igualdade de acesso à justiça, justamente porque aquelas pessoas que não têm como pagar um advogado particular, elas poderão ter acesso à justiça, como nós conversarmos aqui. É o SUS ali da justiça. Então, da mesma forma que você tem direito à saúde, né, paga seus impostos, o cidadão piauiense, você tem direito ao acesso à justiça. E esse acesso é através da Defensoria Pública. Então, a Defensoria ela atua aí como uma ponte que conecta, certo, essas pessoas ao sistema judiciário, garantindo que elas possam defender seus direitos e participar dos processos legais com equidade. Então, a gente costuma dizer, Jeane, aí, que tanto no âmbito judicial como no âmbito extrajudicial, tanto para o cidadão de forma individual, como por ocasião de grupos que também de forma coletiva podem vir a ter direitos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a função maior da Defensoria é exatamente promover esse acesso à justiça, promover essa igualdade, aquele cidadão que pode pagar um advogado. Então, você já pensou se aquele cidadão que não tem condições financeiras de pagar um advogado, ele não pudesse ir atrás dos seus direitos? Por quê? Porque somente com um profissional é que você pode peticionar, que você pode ter acesso a um processo, que você pode participar de uma audiência. Então, todo esse trabalho que o advogado particular faz, a Defensoria faz no âmbito da justiça, na defesa dessas pessoas vulneráveis. Então, doutora Rosa, afinal, quem tem direito aos serviços oferecidos pela Defensoria Pública? Quais os critérios? Jane, é importante até a gente falar, porque a gente tinha conversado sobre o âmbito judicial e o extrajudicial. Então, a pessoa ela pode procurar a Defensoria de um modo geral, pedindo orientações, com dúvidas. Eu preciso de uma demanda no direito de família. A gente vai conversar ainda sobre os ramos ali que a Defensoria atua, né? Os direitos, vamos dizer assim. Então, considerando aí uma demanda judicial, nós temos uma resolução. E o Piauí, ele sendo um estado com uma das menores taxas de renda per capita por pessoa, ou seja, a população, a maioria, não recebe nem R$1.000, não recebe nem um salário mínimo, nós temos aí a maioria da população necessitada e, portanto, potencialmente um perfil, um assistido, como a gente chama, ali para ter assistência jurídica da Defensoria Pública. Então, nós temos uma resolução, Jeane, que é regulamentado, vamos dizer assim, na Defensoria, através da resolução número 26 de 2012. E ela diz lá que aquele que comprovar renda mensal familiar líquida até 3 salários mínimos. Então, essa renda excluída algumas parcelas. Então, a gente exclui aí
questão dos descontos de contribuição previdenciária, imposto de renda, pensão alimentícia. Então você pega o núcleo familiar com pessoas maiores de 18 anos e vai ali 3 salários mínimos. E excepcionalmente, se aquela família ela comprovar que recebe mais, mas que a sua situação ela é vulnerável, ali na defensoria existe uma análise de caso a caso. Então existe um teto no Brasil todo, né? Toda defensoria pública no Brasil ela tem um teto. A maioria varia entre 3 e 4 salários mínimos, exatamente pela questão do próprio Estado, dessa questão, né, da renda per capita por pessoa. Então o teto da defensoria é por aí, são aqueles assistidos que têm direito a ser assistido pela defensoria. Importante é ver que cada caso é visto de uma forma muito individual, não é? Até essa questão da vulnerabilidade do ganho, não é? Porque às vezes a família pode até ganhar mais, mas está numa situação de endividamento, exatamente, não é? Em uma situação bem difícil, bem peculiar. Assim, a regra geral é essa. É claro que famílias que têm uma situação confortável, muitas vezes chega lá na defensoria com inventários, com vários bens a receber, mas ainda não recebeu. Então, ela não tem uma renda, né, superior ali a 3 salários, porque ela tem, por exemplo, bens a receber no inventário. E a gente tem também uma equipe que analisa toda essa situação, que pode, inclusive, ir à casa da pessoa. Aquele cidadão, ele assina uma declaração de hipossuficiência da defensoria, onde ele vai declarar os seus rendimentos. Então, nessa declaração, ele não pode omitir, ele não pode mentir, ele vai juntar o comprovante de renda dele. Então, a defensoria ela vai se cercar de todos os documentos necessários, de uma pesquisa, se precisar, inclusive, no local onde ele reside, para essa comprovação, porque é algo muito sério. Jane, a pessoa que mente, que quer ser assistida pela defensoria sem ter o perfil, ela está tomando o lugar de alguém que precisa. Então, é assim que eu digo. Da mesma forma que a gente falou sobre o SUS, sobre a saúde, eu faço essa comparação porque você imagina alguém que esteja precisando fazer uma cirurgia pelo SUS urgente, se não fizer, morre. Vai alguém lá que não tem esse perfil e faz no lugar dele. É um leito, é uma pessoa, é um médico, mesma coisa na justiça. Então, tem que existir essa seriedade ali, que também passa pela análise também do próprio defensor. Por vezes, eu já peguei situações em que aquela pessoa passou pelo primeiro atendimento, ela teve ali uma triagem, mas quando chegou a mim, eu disse, olha, ela recebe 8 salários mínimos. Então, o defensor ele pode ali se recusar a atender e aquilo vai para o defensor geral. Então, tem todo um trâmite ali interno da defensoria. Profissionais estão envolvidos nesse processo? Psicólogos, assistentes sociais nesse sentido, mas nós temos ali os servidores, colaboradores da defensoria que ficam no primeiro atendimento, que a gente também vai falar um pouco sobre isso. Mas, a princípio, existe essa triagem, onde vai se aferir a renda do cidadão, a renda familiar e ver se ele tem perfil ou não, para depois continuar esse atendimento. Importante também, Jane, dizer que tem algumas situações que não passam por essa questão da renda. Hoje eu até trouxe aqui uma cola para eu não esquecer de nada, porque é muita responsabilidade. Imagina. E um orgulho para mim eu estar aqui, né? Eu sou muito orgulhosa de trabalhar na defensoria, de prestar esse serviço, como você disse, porque é uma dedicação. Eu costumo dizer que defensor público realmente tem que ter um perfil diferenciado. Tem que amar o que faz. Tem que ser muito sensível, tem que ter um perfil humanizado, tem que ter realmente um perfil diferenciado, porque a gente lida muito com atendimentos e com pessoas vulnerabilizadas, não só economicamente. Então, o que eu ia dizer aqui, por exemplo, nas situações de curatela, que eu acho que você já ouviu falar, naquelas situações que precisa interditar alguém da família, não necessita essa aferição, vamos dizer assim, essa análise da renda do cidadão, bem como também nas ações penais públicas, né? Então, nos processos criminais, como um todo ali, não depende dessa averiguação da capacidade econômica, são exceções à regra geral. E é comum alguém que pode pagar e que está numa situação de réu, querer essa defesa, desejar a defensoria pública, que ela venha a representá-lo? É comum, Jane, é comum porque eu falo de uma forma muito orgulhosa, os defensores públicos,
eles são muito preparados, muito capacitados. Nós temos defensores na área criminal excelentes, que fazem, assim, que trabalham e são elogiados por todo o Piauí, a justiça do Piauí como um todo. Juízes, desembargadores, promotores, que já tiveram a oportunidade de trabalhar com esses colegas e são muito elogiados. Então, muitas pessoas gostariam, sim, de ter essa defesa pela Defensoria na área criminal. Em todas as áreas, né? Vamos falar agora sobre prazos. Quais são em tempo médio de atendimento e respostas da Defensoria Pública, hein, doutora Rosa? Olha, varia muito através ali da demanda. Nós temos, dependendo da demanda, varia um pouco. Nós temos o primeiro atendimento na sede, que é ali realizado ali na rua Nogueira Tapeti, né, que é a sede onde fica a Subdefensoria Geral, a Defensoria Geral, onde eu trabalho, que são as defensorias de família. Então, de acordo com a natureza da demanda, mais ou menos ali varia entre 10 e 30 dias. E existe um pré-atendimento, então a gente quer falar um pouco aqui sobre esse primeiro atendimento, que é muito importante. Na defensoria que eu trabalho, por exemplo, no âmbito da família, no âmbito civil, nós temos ali um pré-atendimento que vai dar informações sobre ações, sobre o que a pessoa precisa trazer, dos documentos, vai orientá-la juridicamente falando. Então a pessoa chega, olha, eu quero dar entrada, trazendo aqui para o nosso direito das famílias, eu quero dar entrada numa ação de alimentos. Então ela vai ao primeiro atendimento, onde ela vai ter essa triagem em relação ao perfil, né, se é para ser assistida ou não, e a partir daí ela já recebe uma lista de documentos onde ela vai ter que providenciar para que ela dê entrada nessa demanda dela, nessa ação dela. Então, a ação de alimentos, exemplificando, você tem que levar a certidão de nascimento da criança, o CPF, o documento da mãe, o endereço do pai, o comprovante de residência. Então, o primeiro atendimento, ele tem ali uma série de colaboradores da Defensoria Pública. Eu acredito que todas as pessoas já devem ter visto, porque a Defensoria ela tem hoje uma forma de divulgar o seu serviço bastante ativa, bastante presente na sociedade. Então, eu acredito que as pessoas já viram, até no meu perfil, ontem mesmo eu postei algo relacionado ao espaço ali onde eu trabalho. Então, nós temos esse primeiro atendimento e aí, às vezes, demora um pouco porque a pessoa não retorna com os documentos que tem que retornar, ou às vezes ela não está com todos os documentos naquele momento, mas a média são 30 dias. Nós temos um núcleo de petição inicial na área de família e os que não têm esse núcleo de peticionamento, o defensor é quem vai fazer. Então demora um pouco por aí, entre 30 dias, para dar entrada nessa ação. E existe alguma situação em que algum caso ele ganha à frente dos demais por alguma característica dessa situação, por uma questão de violência ou pela idade de quem está envolvido? Existe alguma situação em que alguém passe na frente dos demais? Sim. Nessa fila que eu imagino que deve existir uma fila, não é isso ou não? Lá, Jane, existe uma divisão por assuntos, por temas. Sim. Então, essas pessoas que você se refere, elas já têm um núcleo especializado. Sim. Exemplo, mulher vítima de violência. Sim. Se ela está passando por uma violência recente, a gente já encaminha para o núcleo da mulher. Então, idoso, também as pessoas com transtorno, com incapacidades, nós temos um núcleo também, tanto do idoso como dessas pessoas, que você já vai encaminhar para que seja dada o mais rápido possível os encaminhamentos necessários naquela situação. Até porque o atendimento é diferenciado. O exemplo dessa mulher vítima de violência, ela tem que ter todo um suporte, uma rede de apoio, que muitas vezes ela chega já na defensoria bastante vulnerabilizada, sensibilizada. Então, nós temos todos essas áreas diferentes em que a defensoria atua, essas frentes. Entendi. Eu ia falar sobre a fila de espera, né? Comecei, se existe uma fila de espera para o atendimento, como ela é administrada, de alguma forma a gente já até
conversou um pouco, né? A gente tem o horário de funcionamento da Defensoria de 8 às 14 e depois disso ela funciona em regime de plantão. Então nós temos ali senhas que são distribuídas de acordo com a ordem de chegada nas situações normais que não tem as prioridades, como eu lhe disse, de idoso, enfim. Então na situação, né, de cidadão que chega na situação normal, existe ali senhas que são distribuídas e a gente sempre pede que cheguem até meio-dia, porque é uma demanda muito grande, são muitas pessoas para atender e se chegar 2 horas já não consegue mais pegar a senha, porque 2 horas a Defensoria já está finalizando o atendimento. Então existe sim essa ordem de distribuição de senhas. Sim, nessa fila, não é? Isso. Existe algum momento em que as pessoas imaginam que elas poderiam ser melhores atendidas se estivessem constituindo um advogado e abandonem ali a causa que foi entregue à Defensoria? Existe esse tipo de ação, de entendimento, às vezes, por parte de quem está sendo assistido? Não, o que acontece, as pessoas, elas têm condição de constituir um advogado ou não. Então, por alguma ocasião, ao longo do processo, algumas pessoas dizem, não, doutora, eu vou constituir advogado. Aí, não tem problema, a Defensoria automaticamente sai e o advogado apenas habilita a procuração no processo. Como acontece também o contrário. Muitas vezes a pessoa está assistida por advogado, procura a Defensoria para a Defensoria se habilitar e a partir dali a Defensoria acompanha o processo. Porque ela diz que não tem mais condição de pagar o profissional e por aí vai. Mas os prazos, assim, entregando a ação para a Defensoria ou para um advogado, o prazo vai ser o mesmo, de resolução da questão. A gente tem prazo em dobro para algumas situações. A Defensoria Pública, assim como o Ministério Público, tem prazo em dobro. Tanto para a defesa, por exemplo, uma contestação que a Defensoria venha fazer, nós temos prazo em dobro. Mas a questão de dar viabilidade à demanda, a gente sempre costuma dizer que o que ajuda a agilizar um processo é a participação das pessoas envolvidas. Não o processo para ele andar, que é algo que a gente sempre vê nas pessoas que procuram a Defensoria, nós não temos somente a Defensoria e o advogado atuando naquele processo. Nós temos o juiz, nós temos o promotor, nós temos a Secretaria da Vara, nós temos o oficial de justiça. Então, é a justiça como um todo. Então, você tem que acompanhar o processo. É o que eu sempre falo na minha sala e no meu dia a dia de profissão. Eu faço um combinado com o meu assistido, eu digo, todo mês você mande mensagem para acompanhar o seu processo, seja pelo WhatsApp, seja presencialmente. Todo mês, qualquer mudança, seja de endereço, o seu endereço, o endereço da outra parte, alguma mudança na situação como um todo, ali do processo, que seja um fato relevante, comunique ao seu defensor ou ao seu advogado, para que você possa ali comunicar ao juiz, porque senão o processo não anda. Por exemplo, na vara que eu atuo, nós temos cerca de 3 a 4 mil processos. Então, se a parte não estiver todo o tempo lá para saber o que está fazendo com que meu processo não ande, nem sempre a Defensoria, nem sempre o advogado, na minha vara eu não tenho um processo atrasado. A parte chegou lá, eu já peticiono. Mas só que não depende só de mim. Então, o defensor ele pode estar despachando com o juiz, no sentido de agilizar o processo, ele pode estar conversando com um colega promotor, para ele explicando que aquela situação é um caso urgente, para aquele colega ver se ele pode dar ali um parecer um pouco mais rápido. Então, é todo um sistema que funciona e sempre vai funcionar melhor se as partes estiverem acompanhando. O que eu acho mais legal nisso que a senhora falou, que você falou, é que há uma aproximação, né? Que existe um ponto de contato que permanece. Então, não é o caso que foi entregue e o assistido foi para casa e aí depois para ele retornar, de repente ele pode imaginar, será que eu vou ter dificuldade para voltar a falar com o defensor, para saber como está meu processo? Então eu vejo que há toda uma mecânica, um modelo de trabalho que aproxima o cidadão da Defensoria e deixa o processo transparente, como deve ser, não é isso, doutora? Exatamente, sempre buscando essa transparência e essa informação para o cidadão. Então vamos agora para um rápido intervalo, não sai daí, voltamos já já.
Estamos de volta com Família na Real, hoje tratando sobre o funcionamento da Defensoria Pública do Piauí. E a partir de agora, eu conto aqui no programa com a participação da jornalista e publicitária Jeane Melo, que deve trazer sempre os questionamentos mais pertinentes para a gente esclarecer e tornar essa comunicação ainda mais acessível. Lembrando que se você tem sugestão de tema ou alguma dúvida, é só enviar aqui para esse contato que aparece no seu vídeo. Vamos lá, Jeane? Vamos continuar a conversa boa, hein? Isso. Hoje falando sobre o trabalho da Defensoria, que áreas do direito a Defensoria Pública atua, doutora Rosa? São muitas áreas, Jeane, e o interessante, como a gente já tinha colocado aqui, o cidadão, ele pode precisar de assistência jurídica em todos os ramos do direito que a Defensoria vai estar lá para cumprir esse papel. A gente até pediu aqui a produção para colocar aí para as pessoas, o nosso telespectador, fixar melhor. Então, quais são essas áreas? Nós temos aí consumidor, NUSC, o NUSC é o Núcleo de Conciliação da Defensoria Pública, onde o cidadão ele pode se valer de acordos feitos na Defensoria, tanto antes do processo como durante o processo. Então, se o cidadão tiver um processo ali e ele entrar num acordo, exemplo, numa ação de guarda, em que muitas vezes existem conflitos entre os pais, que nós até já conversamos aqui em outras ocasiões. Se os pais chegaram a um acordo e já existe um processo ali tramitando na Justiça, eles podem comparecer à Defensoria Pública, que o nosso Núcleo de Conciliação vai estar lá pronto para recebê-los. Nós temos uma agenda, inclusive já temos audiências marcadas para o ano que vem. Então, o NUSC é um núcleo da Defensoria que nos traz muito orgulho, porque são feitos muitos acordos diariamente lá na Defensoria, tanto presencial como virtual. Eles ali agendam aquela audiência, encaminham para as partes os convites para comparecerem e nós temos os defensores que são ali responsáveis por esse núcleo de conciliação. Nós temos o núcleo da saúde, como o próprio nome diz, qualquer demanda relacionada à saúde, a Defensoria vai poder ajudar, questão de internação, questão de conseguir medicamentos, no próprio regime de plantão, a gente tem muitas demandas, a gente tinha mais, né? Agora a gente tem também no plantão demandas relacionadas ao núcleo da saúde, é um núcleo muito importante também na Defensoria Pública. Defesa e proteção ao idoso e defesa da pessoa com deficiência, que é esse núcleo bem especializado, que são essas pessoas maiores de 70 anos, as pessoas que têm qualquer tipo, né, de deficiência prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Maiores de 70? Maiores de 70 anos são considerados idosos pelo Estatuto do Idoso. Então, nós temos um núcleo do idoso muito forte na Defensoria, com as doutoras Saras, que a gente até disse, doutora Sara Miranda, doutora Sara Melo, que são defensoras super dedicadas e atentas aos direitos e a garantirem esses direitos às pessoas idosas e às pessoas ali, né, desse Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos a Fazenda Pública, que são ações contra o Estado, contra o município. Nós temos a família, que é a minha área de atuação, que são essas ações de guarda, convivência, alimentos, que nós estamos aqui vendo e tratando no Família na Real. Nós temos infância e juventude, que é mais voltada aos direitos, tanto no âmbito civil como no âmbito criminal da criança e do adolescente. Os juizados especiais, que são aquelas demandas ali que a gente vê, o juizado especial do Ilhota, juizado especial da Universidade Federal. Então, nós temos demandas que são específicas desses juizados, relacionadas, por exemplo, com o valor da causa, indenizações por danos morais, algumas situações que são bem específicas ali da lei dos juizados especiais. Então, nós temos defensores também só especializados nessas demandas. Na área civil também, que é uma área com uma demanda muito forte na Defensoria, então todas as ações cíveis, nós temos ali ação de usucapião, ação possessória, todas essas ações relacionadas ao direito cível, nós temos vários defensores na Defensoria que estão ali atuando, fazendo a defesa, tanto relacionada à petição inicial, ou seja, aquele ali que quer dar entrada na ação, como o acompanhamento do processo. Defesa, audiências, petições nos autos, então tudo isso a Defensoria faz ao longo do processo, seja em qual dessas áreas forem.
a defesa da mulher em situação de violência. Então, essa defesa da mulher é um núcleo também que eu até já falei aqui, é importantíssimo, sim, porque hoje a gente sabe o quanto que tem aumentado essas demandas relacionadas à mulher, né, vítima de violência. Sim, infelizmente. Então, infelizmente, e nós temos aí o núcleo, ele é responsável tanto para promover esse acompanhamento no âmbito de família. Por exemplo, se a mulher quiser entrar com um divórcio, né? A maioria das vezes quando já existe ali uma violência há muito tempo, então ela acaba querendo também fazer ali com a defensoria todas as outras demandas, regulamentar a guarda do filho, uma medida protetiva, medida, né, protetiva. Então, no âmbito criminal, então nós temos esse núcleo bastante especializado, bastante ativo na defensoria. Nós temos 3 defensores também excelentes no núcleo de violência e bastante atuantes também. Nós temos a área criminal, né, que, como o próprio nome diz, são todas as demandas relacionadas a crime. Então, a defensoria, ela fica nesse lado da pessoa denunciada ali, do indiciado, do custodiado nas audiências de custódia. E também nós temos o núcleo de vítima, né, do lado da vítima, que é o núcleo dos direitos humanos e tutelas coletivas. O núcleo do consumidor, que eu acredito que os cidadãos, aquelas demandas relacionadas à energia elétrica, a qualquer reclamação que você faça numa compra. Então, toda a condição que você tem ali na relação com o consumidor, a defensoria dá essa assistência também. E a defensoria pública especial, que é a atuação da defensoria nos tribunais e tribunais superiores. É uma atuação bem completa. Muito completa. Muito completa. Isso. E isso funciona, todas essas áreas, elas funcionam num único prédio? Não, nós temos 3 prédios da defensoria, o geral, nós temos o que fica na João 23 e nós temos um outro na Avenida Jockey Club. Então, inclusive, todas essas informações, a gente ainda vai também falar, elas estão no site da defensoria, onde, de forma completa, nós temos ali como o cidadão pode acessar a defensoria pública. Qual é a área de maior demanda, hein, doutora, dessas que você mostrou? Nós temos, assim, muita procura em todas elas, mas, assim, numericamente, existe uma prevalência das demandas de família, consumidor e registro público, segundo o relatório mais recente que a gente teve na Defensoria. Mas a procura é muito grande. Então, essa questão de número, por vezes, ela não tem tanta relevância, por exemplo, face à complexidade da causa. Então, às vezes, a demanda da cível é uma demanda muito complexa, que exige muito do defensor, da sua equipe, e é a mesma coisa na área criminal. Então, eu posso dar um testemunho, eu atuo na Associação dos Diabéticos do Piauí, sim, faço parte, e durante esses 13 anos da entidade, quantas famílias, quantas mães, pais obtiveram os medicamentos dos filhos e alguma tecnologia ligada ao manejo do tratamento por meio da defensoria. Então, nós temos um grupo de WhatsApp com pais, eu sou uma mãe de um portador de diabetes e as mães dão muitos depoimentos, elas dizem, procura a defensoria que você resolve. Eu acho que é o melhor depoimento que você pode ouvir, né? Procura que você resolve. Então, alguém que experimentou, né, e que está vivendo no seu dia a dia, tem acesso a um direito básico, né? No caso aqui, o acesso à saúde. Então, tá de parabéns todos esses profissionais, né, que se dedicam tanto. Jane, a gente tem procurado ao longo dos anos aí fortalecer cada vez mais a instituição, porque assim como os outros órgãos da justiça, a gente tem um orçamento anual que a gente depende ali para que a gente possa a cada dia melhorar a estrutura da defensoria, melhorar a questão do concurso público. Então a gente ainda precisa fazer um concurso público para os servidores, a questão de nomeação de mais defensores. Não são todos os municípios do Piauí que nós temos ali a Defensoria Pública presente, infelizmente. Deveria ser, mas nós não temos número suficiente de defensores. Então a gente tem a Defensoria Itinerante, que tenta atuar de forma a suprir alguns estados, e também colegas defensores
que se multiplicam para tentar acumular funções, respondendo por mais de uma comarca, como eu já fiz muito na minha vida quando eu atuava no interior. Então, a gente tem essas dificuldades que são desafios para a nossa gestão, que tem procurado ao máximo dar essa resposta para a sociedade da melhor forma possível, com a estrutura que nós temos. Muito bem. Doutora, a Defensoria, ela participa de ações coletivas? Sim, nós temos, a Defensoria, ela tem também essa atribuição de atender a ações coletivas. Na Defensoria, o núcleo ali, que é responsável por realizar esse tipo de ação, é o Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas. E o que mais chega para a Defensoria nesse sentido são ali participação em ações possessórias, sendo a definição da participação pela questão financeira também. Então, eu trouxe aqui alguns critérios principais, visando ali maximizar tanto o impacto positivo para esses grupos, como promover a justiça social. Existem alguns fatores que orientam esses critérios da Defensoria, como, por exemplo, uma relevância social e urgente. Então, situações, por exemplo, de acesso à saúde, educação, moradia, direitos humanos, ou seja, essas causas que demandam uma resposta rápida, eficiente. A Defensoria pode atuar nessas ações coletivas. Amplitude do impacto, então, casos que envolvem um grande número de pessoas, eu acho que a maioria das pessoas já tiveram conhecimento em situações que demandam ali uma quantidade de pessoas, aquela situação de São Paulo, que teve no aeroporto. Sim. Então, a Defensoria, ela pode atuar quando existe ali um grande número de pessoas. E denúncias e demandas populares. Muitas vezes a Defensoria, ela recebe informação, denúncia de movimentos, associações comunitárias, que vão ali informar a Defensoria de violação de direitos que afetam coletivos específicos. Então, a Defensoria, diante dessas informações aí, ela pode atuar de forma coletiva, sim. Certo. E como é a atuação da Defensoria Pública, como ela pode impactar a vida das pessoas, de quem não tem condição nenhuma de contratar um advogado? Jane, ao longo aqui de todo o programa, a gente já vem mostrando a forma que a Defensoria tem impactado, né? Que é exatamente no acesso à justiça, na garantia dos direitos, na proteção, porque a Defensoria, ela tem uma lei, né? Uma lei que regulamenta a Defensoria Pública, tanto a nível estadual como a nível nacional, e nós temos ali as nossas funções, ou seja, as nossas atividades institucionais, que não se resumem somente ao âmbito judicial. Então, o defensor público, a gente costuma dizer, ele tem que sair da bolha, ele tem que sair ali da instituição para conhecer os problemas da população. Então, a gente atua orientando a população, a gente atua dessa forma que, através de educação em direitos, a gente atua no âmbito extrajudicial. Na Defensoria, a maioria das vezes, por falta mesmo de defensor público, a gente não está em todas as ações ali do cartório. Por exemplo, eu não tenho como realizar um divórcio extrajudicial pela Defensoria, porque nós não temos pessoas, defensores que poderiam atuar. Mas nós, no primeiro atendimento, nós temos todas essas parcerias que nós podemos enviar ofício, pedir informações. Então, a Defensoria, ela, através da proteção desses direitos essenciais, como a gente falou aqui, em defesa de vários direitos em relação à saúde, à educação, justiça em questões familiares, como a gente colocou aqui. Então, nós temos pensão alimentícia, guarda, todos esses ramos do direito que a gente mostrou aqui, é uma forma da Defensoria impactar. E nós temos várias ações e projetos que são idealizados hoje na Defensoria, que a gente vai falar um pouco mais detalhado, que é uma forma também da gente impactar o cidadão
cidadão e a sociedade. E o próprio empoderamento, inclusão social, a gente oferece, a gente procura oferecer cada vez mais um atendimento humanizado, onde a Defensoria ajuda pessoas ali a conhecer e reivindicar os seus direitos. Isso fortalece a confiança, a capacidade ali de participação ativa na sociedade. E também a gente destaca a Defensoria itinerante. Como eu falei aqui, eu conversei com o doutor Alessandro Espíndola, que é atualmente o diretor da nossa itinerante, e a itinerante atende 30 comarcas, onde não contam com defensor, nem mesmo por acumulação. Então ele citou comarcas próximas, como Demerval Lobão, Miguel Alves, Monsenhor Gil, São Pedro, estão aí. Então os profissionais se deslocam para lá e passam um dia com a comunidade, ouvindo. Eles fazem mesmo ações, entendeu? Nós temos aqui um espaço onde a Defensoria Itinerante fica na capital, porque muito hoje da justiça é virtual, a gente pode protocolar ações, acompanhar o processo, é tudo através da justiça virtual, e por vezes também eles se deslocam para essas cidades onde eles atendem a população, onde eles protocolam petições, onde eles fazem audiências. Então, nós temos um ônibus, né? Nós temos parcerias com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, nessa ação da Justiça Itinerante. Uma vida impactada, ela vai impactar todo o entorno, né? Isso. É a comunidade, é o bairro, porque na verdade as pessoas começam a entender que há soluções para os problemas dela. É uma entrega de esperança acima de tudo. Isso. Eu imagino a quantidade de depoimentos que vocês, defensores, no dia a dia, conseguem colher e se emocionar, porque é o desfecho, às vezes, de problemas que se arrastam e que são muito difíceis de serem administrados por eles. Né? São a vida deles, né? Muitas vezes a gente diz, o médico, ele cura ali a pessoa, ele trata de doença, mas a gente também, na área jurídica, a gente lida com a vida, com a família, com a liberdade, com o direito daquela pessoa que, por vezes, ele não sabe o que é há muitos anos. Então, é como eu disse, eu não vou romantizar aqui a atuação da Defensoria, porque, como eu disse, nós temos muitas dificuldades. A gente enfrenta muitas dificuldades e a gente também vai ter depoimentos negativos, com certeza, de pessoas que não estão satisfeitas com o nosso serviço, mas é por isso que eu digo, todos os defensores e colaboradores e gestão, nós estamos nos esforçando para entregar esse serviço da forma melhor possível, e a gente precisa dessa ajuda, né? A gente precisa da colaboração das partes, né? Desse entendimento dos órgãos públicos, para que enxergue esse trabalho da Defensoria como essencial à justiça, que de fato a Defensoria é uma instituição essencial à justiça. Muito bem, doutora. De que forma a Defensoria trabalha? Você até já citou algumas instituições, mas assim, quais parcerias ajudam a Defensoria a ir mais longe, né? Sim. Ampliar o seu alcance? ONGs, algumas entidades governamentais, quais entidades apoiam no dia a dia e trabalham juntamente com vocês? Sozinha nós não vamos a lugar nenhum, então vários projetos, eu não poderia deixar de responder essa pergunta sem falar nos projetos da Defensoria Pública. Então, nós temos aí, Jeane, com muito orgulho, mais de 30 projetos executados ou em execução, com inúmeros parceiros. Então, eu vou citar aqui alguns projetos da Defensoria que têm um alcance enorme e trazem esse impacto aí que você disse. Inclusive, nós temos projeto já com projeção nacional. Nós temos o Meu Nome, Meu Orgulho, que nós queremos trazer depois pessoa que foi beneficiada com esse projeto. Nós temos o Mente Cidadã, Morada, Defensoria Pop Rua, que é relacionada à defensoria da população de rua, como a gente mesmo fala, essas pessoas, né, vulneráveis, que muitas vezes não têm nenhum documento de identidade. Todos são encabeçados, idealizados pela doutora Patrícia Monte, esses que eu citei, que é a nossa diretora de atendimento. Nós temos o projeto das Defensoras Populares, que foi idealizado pela nossa defensora
ouvidor-geral, a doutora Carla. Nós temos a ESDEP, que é a Escola Superior da Defensoria Pública, que ela firma parcerias para a promoção de cursos de capacitação, tanto para os servidores, como para os defensores, como para a população em geral. Né? Pode ficar à vontade. Você ia falar, Jane? Não. Pensei que você ia tirar alguma dúvida. A doutora Sheila é a nossa diretora da ESDEP, então nós temos aí projetos de sua autoria importantíssimos relacionados à área da família, que é parentalidade responsável, lugar dos pais é ao lado dos filhos, conciliar pela criança, defensoria pública pela prioridade absoluta, construindo pontos de acesso à justiça. Nós temos também orientar para servir, o que você precisa saber. Nós temos um projeto importantíssimo aí, que foi de autoria da doutora Carla Andrade, que é diretora regional, que é essa pessoa responsável pela extensão da defensoria no interior, pelo suporte aos defensores e colaboradores no interior, que é o projeto Vozes do Quilombo, que ele já, inclusive, Jeane, ele serviu de inspiração para o desenvolvimento de programa de extensão da UESP. Ele também foi transformado em mini curso de formação em direitos quilombolas, que nós temos toda essa preocupação com as pessoas, essa população quilombola, os negros. Então, a Defensoria ela tem que promover igualmente a defesa, e nós temos toda essa preocupação e essa sensibilidade com a doutora Carla. Esse curso ele ganhou uma repercussão nacional. No último nós tivemos mais de 400 inscritos de todo o Brasil, inclusive se transformou em uma cartilha virtual, e nós temos parcerias com diversos órgãos que eu coloquei aqui para não esquecer. Nós temos SASC, nós temos Defensoria Pública da União, Secretaria Municipal de Cidadania, que é a SENCASP, Fundação Municipal de Saúde, nós temos aí o Cine Piauí, que é Sistema Nacional de Emprego, Instituição de Identificação Águas de Teresina, Equatorial, nós temos TJ Piauí, alguns órgãos públicos, né? Ministério Público, LACEN, Prefeitura de Teresina, SEJUS, UESP, IFP, AMA e várias outras. Que rede potente. Agora, muito enquanto potente. Publicitária, eu vou lhe falar, confessar que eu amei o nome dos projetos. Pois é. Achei todos lindos. E aqui são alguns, como eu lhe disse, a gente tem 30 projetos e a tendência é ter mais, porque a Defensoria ela tem realizado esse trabalho externo, mais próximo à população, muito forte na gestão da doutora Carla. Que bom. Então, como a sociedade ela pode acompanhar, fiscalizar a atuação brilhante aí da Defensoria, porque, gente, é difícil não se apaixonar, a gente sabe que tem as imperfeições, mas e vendo aqui a doutora Rosa falar com esse brilho nos olhos, né, de quem a gente vê que você gosta do que faz, então, assim, a gente sabe que você está tentando fazer o seu melhor, mas as pessoas querem acompanhar tudo de perto e devem, inclusive. Então, como elas podem fazer isso? Inclusive, a gente só pode melhorar com esse feedback da população, com essa fiscalização, e é um direito do cidadão ele ter essa transparência. O órgão público ele tem a obrigação de ter essa transparência. Então, a Defensoria Pública, internamente, nós temos a Corregedoria Geral, que é um órgão que orienta, que fiscaliza ali a atividade funcional, daí a conduta dos membros, dos servidores, a prestação de um atendimento de qualidade, o cumprimento das nossas obrigações funcionais. Então, de modo interno, nós temos a Corregedoria, assim como o Tribunal tem a dela, assim como o Ministério Público tem. Todos os órgãos públicos têm essa Corregedoria, que é esse órgão de orientação e fiscalização. E a sociedade ali, ela pode também acompanhar, e é importantíssima cumprir com o papel de transparência, de responsabilidade da instituição. Nós temos as ouvidorias. Eu acredito que você já ouviu falar, Jane. Nós temos uma ouvidoria geral, que é um órgão auxiliar da Defensoria Pública do Estado. Ele atua num regime de cooperação com a instituição, e a função principal é a promoção de qualidade dos serviços. Então, ele recebe sugestões, né? Nós temos, inclusive, a sala do querido Dr. Dejan, que é o nosso ouvidor geral, não é um membro ali, não é um defensor público. O ouvidor geral, ele é eleito, é uma pessoa do povo, que existe ali toda uma eleição própria do ouvidor geral. Eu conheço o Dejan. Pronto, pois o Dejan, a sala do Dr. Dejan ao lado da minha, inclusive. Então, a ouvidor, e quero mandar um abraço para ele, é um ouvidor extremamente atuante,
e tenha feito a diferença ao tempo que esteve à frente da ouvidoria. Ele participou do Conselho Tutelar, já fez parte do já, Conselho? Eu acredito que sim, Jane, porque ele está engajado em todos os movimentos. Sim. E aí ele recebe sugestões, denúncias, reclamação da população. É um canal direto ali, onde a sociedade pode expor questões, elogiar, né, e apontar falhas no serviço prestado. Então, é uma ponte ali entre a defensoria, então o cidadão ele pode, o nome já diz, ouvidor, né, vai ouvir o que a população tem a dizer sobre o serviço da defensoria. E é importantíssimo. E aí é claro que ele vai chamar o defensor, vai conversar, quando for uma questão relacionada ao atendimento do defensor, ou se for um serviço da defensoria, ele vai ver realmente o que de fato aconteceu, porque muitas vezes a gente vê as pessoas, esse processo não está andando, quando a gente vai ver, são situações que fogem ali da atuação da defensoria. Por vezes pode ser que seja. Pode ser um documento que esteja faltando. Pode ser muitas coisas, né? Então, eu sempre digo, você cidadão, porque eu comecei a fazer esse programa, gente, eu já tive algumas mensagens de pessoas perguntando sobre processo. Eu digo, olha, eu não respondo, eu não faço atendimento pelo telefone da TV, nem faço no Instagram, a gente está lá na defensoria, mas é importante que você sempre esteja acompanhando o seu processo, seja com o defensor público. Doutora, eu não consigo falar com o defensor. Assessoria, todo defensor público tem uma assessoria, porque o defensor ele tem que peticionar, ele tem que fazer audiência, ele tem que atender. Então, assim, a pessoa chegar na defensoria e, por vezes, conseguir falar com o defensor, às vezes é mais difícil, né? Mas, falando com a assessoria, marcando, vai conseguir. E sempre prestando as informações necessárias para o bom andamento do processo. E cobrando também para o seu defensor. Muito bem. Que estratégias, doutora Rosa, estão sendo adotadas para aumentar o alcance, a divulgação do trabalho da Defensoria e facilitar o acesso da população aos serviços? Sim, é muito importante essa pergunta, porque essa divulgação da Defensoria, ela veio naturalmente com a expansão da Defensoria, com o aumento da demanda, né? Então, nós temos campanhas educativas e de conscientização. A Defensoria ela realiza campanhas em rádios, redes sociais, televisão, meios, todo tipo de meio que possa informar a população sobre os seus direitos, os serviços oferecidos, porque esse alcance ele vai facilitar mais para as pessoas saber como, né, e quando buscar a instituição, que é o que a gente está tentando fazer aqui no programa, esclarecer. Então, como eu estou aqui, muitos colegas estão em outras oportunidades e em outros locais da imprensa que possa estar informando a população. Nós temos parcerias, as parcerias, como a gente colocou aqui, são super importantes porque essas parcerias, elas podem sugerir melhoria, apoiar ali um diálogo com a população, pode dizer o que está bom, pode ser essa ponte, né? Então, naturalmente, essas parcerias, elas vão divulgar também o trabalho da Defensoria. A itinerante, que é a forma que a Defensoria tem de, em locais que não tem defensor titular e nem defensor que responda por acumulação, a itinerante também está lá, divulgando o trabalho da Defensoria. Nós temos plataformas digitais, que é importantíssimas hoje, né? Atendimentos online. Então, a Defensoria oferece atendimento inicial online. Nós temos o primeiro atendimento. Se você entrar no site, Jane, tem todos os núcleos da Defensoria. Isso é recente? Não. Já tem assim, intensificou mais depois da pandemia, sim, que é 2020, sim, mas o site a gente já tem há muito tempo. Agora, ele foi melhorando a cada dia, né? A gente teve que implementar muitas atividades na Defensoria no sentido de melhorar cada vez mais a tecnologia, como todos os órgãos, porque, como eu disse, os processos são virtuais, as comunicações. Então, hoje, o defensor, ele dá preferência para o atendimento presencial, porque as demandas são muito grandes por telefone e, por vezes, atrasa, demora o atendimento por telefone. Tem pessoas que mandam mensagem todo dia, a qualquer hora, então aquilo ali naturalmente atrasa. Então, a gente dá essa prioridade
Mas para aquele cidadão que tem essa dificuldade de deslocamento, a gente atende pessoas que não tem nem o que comer, que não tomou café da manhã, Imagina. que ela vai na defensoria e se ela for à defensoria, ela deixa de ir tomar um café, entendeu? Ela tá ali, ó, eu vou para a defensoria, eu vou pagar esse transporte aqui, eu não vou tomar café hoje. A gente tem público assim, Lamentável. com certeza. Então vocês abrem todos os canais para dar opção. Para facilitar, porque essas pessoas elas podem iniciar pelo menos um atendimento através do WhatsApp, através ali do próprio site, através do telefone, se não souber, não tiver habilidade, porque a gente sabe também que existe uma exclusão digital, que a defensoria ela tem que estar atenta para tudo isso. Sim. Tem pessoas que não têm habilidades tecnológicas. Minha mãe, por exemplo, ela não tem coisa Sim. que ela não sabe mexer, então a gente tem uma população idosa que por vezes eles vão para a defensoria para fazer audiência virtual conosco. Então a defensoria ela tem que estar em todas as frentes. Se adaptar às se adaptar, pessoas. porque nós temos todo tipo de assistido ali no que se refere a esse tipo de limitações, né? Desde aquela pessoa não tem nada, que sabe mexer no WhatsApp, sabe fazer audiência virtual, até aquela que não tem nenhum celular, por vezes. Não tem acesso à internet, Exatamente. Tudo é difícil. E também a gente várias ações em eventos públicos que a defensoria participa, é uma oportunidade de estar ali também divulgando o trabalho e tornando público tudo que nós estamos conversando aqui hoje. E aí nós temos o site da defensoria, que eu já falei, a gente defensoria.pi.def.br. Lá nós temos o local chamado Atendimento ao Cidadão e tem tudo, né, lá. Nós temos também o perfil da defensoria no Instagram. A defensoria tem procurado publicar todas as suas atividades diárias no perfil do Instagram. Nós temos aí uma equipe de TI muito competente, muito antenada também e muito eficiente, que promove diariamente, alimenta diariamente o site da defensoria e o perfil do Instagram, como tem que ser hoje, né, atualmente. Exatamente, aquela comunicação 360 graus, né? Isso. Bom, pessoal, hoje entendemos um pouco mais sobre o papel vital da defensoria pública em nossa sociedade. Ela que dá voz e vez a quem muitas vezes não tem recursos para contratar um advogado, assegurando que a justiça alcance todos de maneira justa e igualitária. Se você ou alguém que você conhece está precisando de auxílio jurídico e não tem condições de pagar um advogado, a Defensoria Pública está aí para ajudar nos diversos ramos do direito, conforme conversamos ao longo do programa. É sempre bom lembrar que a justiça é um direito de todos e a Defensoria Pública existe para garantir que ninguém fique desamparado. Então, da próxima vez que ouvir falar sobre a Defensoria, lembre-se de seu papel essencial na justiça. Obrigada por estarem conosco. Jane, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Foi muito bom, muito esclarecedor e eu espero que você tenha gostado também aqui do nosso bate-papo. Eu amei, doutora Rosa. Foi uma aula para mim. Aprendi muito, eu sei que o telespectador também aprendeu bastante. Inclusive, quero agradecer a cada um que nos acompanhou hoje e deixar aqui uma frase que é meio bordão meu, assim, que eu levo para dentro da Associação dos Diabéticos do Piauí, que direitos não são privilégios. A vida pede mais justiça e dignidade. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.